Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Adriana Arte Crochê. No vídeo de hoje a gente vai fazer a passadeira graciosa, lembrando que já tem vídeo aula do tapete menor aqui no canal, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês que queiram fazer o tapete menor também. Se você não for inscrito aqui ainda no canal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, assim você fica por dentro de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilha com mais pessoas, ficarei muito agradecida a cada um de vocês. No meu ponto, a minha passadeira ficou medindo 1,40 de comprimento por 51 centímetros aqui de largura. Pode variar aí de acordo com a tensão de ponto de cada um, para mais ou para menos. Minha gente, para confeccionar aqui a passadeira, eu usei 356 gramas de Barroco Natural número 6, usei 59 gramas do Barroco Maxcola número 6 na cor Caqui e usei também 370 gramas desse Barroco Maxcola número 6, essa cor aqui é o 33,90. Ao todo, a passadeira ficou com um peso de 785 gramas. Eu usei uma agulha de número 3,5, certo? Então é isso, vamos lá para o nosso passo a passo. Para iniciar, eu fiz aqui um cordão com 137 correntinhas. Feito as 137 correntinhas, eu laço e vou voltar aqui na quinta corrente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na quinta corrente, eu vou fazer um ponto alto. Venho na próxima corrente da frente, vou fazer um ponto alto. Venho na próxima, vou fazer um ponto alto. Aqui a gente vai trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base, até chegar aqui no finalzinho. Trabalhei aqui, ó, todo o meu cordão de correntinha fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Fiquei com um total de 133 pontos altos. Eu não conto com essas correntinhas que a gente virou, certo? Então, eu tenho essas correntinhas, mais 133 pontos altos. Chegando aqui no final, eu vou fazer 4 correntes. 4 correntes, vou fechar com um ponto baixíssimo no pezinho desse último ponto nosso aqui. Então, aqui, ó, fico também com essas correntinhas aqui na ponta. Agora, venho aqui no próximo ponto da frente, eu tô aqui em cima do primeiro ponto da lateral. Eu venho aqui no segundo, puxo o fio e aqui eu vou fazer um ponto baixo, já escondendo essa pontinha que eu tenho aqui atrás. Faço um ponto baixo e mais uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Aqui eu estou iniciando o meu ponto alto no segundo ponto aqui da minha base. Quando a gente fechar a volta, a gente faz um ponto em cima desse primeiro aqui. Então, fiz um ponto alto, laço, venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto por toda aqui a minha carreira. Quando chegar aqui no final, eu retorno. Fiz aqui, ó, toda a minha lateral, ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui na volta, eu tenho essas correntinhas aqui. E aqui dentro, ó, dentro desse espaço, eu vou fazer 11 pontos altos. Fiz aqui 11 pontos altos dentro dessa argolinha de 4 correntes que a gente tinha, ficamos dessa forma. E agora a gente trabalha a nossa lateral fazendo ponto alto sobre ponto alto, não esquecendo de nenhum. Quando chegar aqui na outra volta, olha, a gente tem as correntinhas também, essa argolinha aqui, e aqui a gente faz 11 pontos altos da forma que a gente fez desse lado aqui. E aí, quando chegar no final, eu retorno. Finalizando aqui a nossa volta, fiz aqui toda a minha lateral, ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui na volta, eu fiz meus 11 pontos altos da forma que a gente fez no primeiro lado. E agora eu faço aqui, ó, um ponto alto, porque quando a gente iniciou aqui no segundo. Então, venho nesse primeiro e faço aqui
um ponto alto, que é o meu primeiro pontinho aqui da lateral. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Quando a gente iniciou, a gente fez um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu venho nessa correntinha que a gente fez, fecho com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Próxima volta, tô com essa laçada aqui na agulha, venho no próximo ponto da frente, puxo o fio, vou fazer um ponto baixo mais uma corrente que fica à altura de um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Aqui, ó, eu tô 1, 2, 3, 4. Tô no quarto ponto. No quinto, a gente vai fazer um ponto alto em relevo. Então, pego o ponto dessa forma aqui, ó, por trás, puxo o fio e faço aqui o meu ponto alto em relevo, ficando assim. Fiz o ponto alto em relevo, laço, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. Fiz aqui 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. Laço, venho no próximo ponto da frente e vou fazer o ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, eu vou fazer 3 pontos altos seguidos. Faço o segundo, o terceiro. Fiz 3 pontos altos seguidos, laço, no próximo ponto da frente, faço ponto alto em relevo. Vou trabalhar dessa forma por toda a minha lateral aqui do meu tapete, chegando lá no final, eu retorno. Você faz o ponto alto em relevo e faz 3 pontos altos normal seguido. O quarto é ponto alto em relevo. E assim você vai trabalhando até lá no final da nossa lateral. Fiz aqui toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês e olha como que a gente ficou. Cheguei aqui no final, o último ponto aqui da lateral, ele fica em relevo. Fiz os 3 pontos altos e o último fica ponto alto em relevo. Aqui na volta, a gente tem 11 pontos altos. Então, no primeiro desses 11, a gente faz 2 pontos altos, que é o nosso aumento. Então, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, a gente faz, ó, no segundo ponto, a gente faz o ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, no próximo a gente faz o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Ficando assim, ó. 2 pontos no mesmo lugar. Fiz o aumento no próximo ponto da frente é o ponto alto em relevo. Então, aqui na volta, a gente trabalha dessa forma. No primeiro, a gente fez 2 pontos altos, no próximo, a gente fez o ponto alto em relevo. No próximo, 2 pontos altos, no próximo, ponto alto em relevo. E a gente vai revezando. Fez o ponto alto em relevo, no próximo, a gente faz o aumento. Até chegar aqui no de número 11. Então, trabalhei aqui, ó, os 11 pontos altos da forma que eu falei pra vocês e a gente foi revezando. No primeiro, a gente fez 2 pontos, no próximo, ponto alto em relevo. No próximo, 2 pontos e no próximo, ponto alto em relevo. E a gente termina aqui o de número 11 com o aumento 2 pontos no mesmo lugar. Agora, a gente trabalha aqui toda a nossa lateral da forma que a gente trabalhou no primeiro lado. Então, venho aqui no primeiro ponto da minha lateral, fazendo um ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, trabalho 3 pontos altos seguidos. Faço o primeiro, venho no próximo ponto o segundo e no próximo ponto o terceiro. Trabalhei aqui meus 3 pontos altos, venho no próximo e vou fazer o ponto alto em relevo. Então, assim, a gente vai trabalhar toda a nossa lateral, fazendo ponto em relevo e trabalha 3 pontos altos seguidos, ponto relevo, 3 pontos altos seguidos, até aqui no final da lateral. Chegando na volta, você vai fazer da mesma forma que a gente fez desse lado aqui. E chegando aqui no finalzinho, para fechar a volta, eu retorno. Cheguei aqui no final da volta, eu fiz toda a lateral, trabalhei a volta da forma que a gente trabalhou no primeiro lado e cheguei aqui, ó, no final da volta. Aqui, ó, laço, aqui eu tenho o primeiro ponto da minha lateral, eu faço ponto alto em relevo.
ponto alto em relevo. Venho aqui, ó, nesse próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E aqui, quando a gente iniciou, a gente fez um ponto baixo e uma correntinha. Eu venho nessa correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Assim, a gente finaliza mais essa volta. A nossa próxima volta, ó, vou iniciar da mesma forma, tô com a laçada aqui na agulha, venho no próximo ponto, puxo o fio, faço um ponto baixo e uma corrente que fica à altura de um ponto alto. Laço, o próximo ponto já é o nosso ponto alto em relevo. Então, eu vou repetir o ponto alto em relevo. Repetir, agora a gente vai fazer um ponto alto para cada um desses três que a gente tem. Faço o primeiro, faço o segundo e faço o terceiro. Fiz aqui meus 3 pontos altos, laço, o próximo é o ponto alto em relevo, a gente vai repetir o ponto alto em relevo. Então, aqui a parte da lateral vai ser repetição. Ponto em cima de ponto, relevo sobre relevo. Ponto em cima de ponto, relevo sobre relevo. Até a gente chegar aqui na parte da volta. Fiz aqui toda a minha lateral da forma que eu falei para vocês, ponto em cima de ponto, relevo sobre relevo. Chegando aqui na volta, aqui, ó, a gente tem esses 2 pontos altos. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto. E aqui no segundo, eu faço 2 pontos altos. Aqui a gente sempre vai estar repetindo esse aumento. Sempre, todas as voltas, a gente vai estar repetindo o aumento. Fiz 2 pontos altos, que é o aumento. O próximo é o nosso ponto alto em relevo. Então, vai repetir o ponto alto em relevo. Laço, aqui a gente já tem os 2 pontos altos. Então, no primeiro, um ponto alto. E no segundo, a gente faz 2 pontos altos, que é o aumento. Fez o aumento, o próximo já é o ponto alto em relevo. Então, a gente repete o ponto alto em relevo. Então, aqui na volta, a gente trabalha dessa forma. Ponto em cima de ponto, sempre no último a gente faz o aumento. E repete o ponto alto em relevo, até a gente chegar aqui no finalzinho da volta. Então, fiz aqui, ó, toda a volta da forma que eu falei para vocês. E aqui a gente ficou agora com 3 pontos altos. Na volta anterior, a gente tinha 2. E agora, a gente ficou com 3 pontos altos aqui, entre um relevo e outro. Fez a volta, vocês agora vão trabalhar toda a lateral da forma que a gente trabalhou desse lado aqui, ó. Repetindo o ponto alto em relevo, depois repete os 3 pontos altos. Novamente, o ponto alto em relevo, repete os 3 pontos altos. Chegou na volta, vocês vão fazer da mesma forma que a gente fez do primeiro lado. Quando chegar aqui no finalzinho, eu retorno. Finalizando aqui a nossa volta, cheguei aqui no final, já fiz aqui meu primeiro ponto alto em relevo, que é da parte da lateral. Laço, venho aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. E aqui eu tenho ponto baixo e uma corrente. Venho na corrente, fecho com o ponto baixíssimo. Então, aqui a gente finaliza mais essa volta. Próxima volta. Agora, a próxima volta, a gente vai ficar fazendo ponto alto em relevo nesse pontinho do meio desses 3 que a gente tem aqui, ó. Então, o ponto alto em relevo vai ser nesse pontinho do meio do bloquinho de 3 pontos altos que a gente tem. Vou iniciar aqui da mesma forma, ó, venho aqui no próximo ponto, puxo aqui o meu fio, faço um ponto baixo e uma corrente. Laço, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto e aqui o meu próximo já é o pontinho do meio desses 3. Então, nele, a gente vai fazer o ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, vou trabalhar 3 pontos altos aqui seguido, ó. Faço o segundo e faço o terceiro. Fiz 3 pontos altos seguidos. O meu próximo já é aqui esse pontinho do meio desses 3 que a gente tem. Então, a gente vai fazer o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, vou trabalhar 3 pontos altos seguidos. Um para cada ponto de base. 2, 3. Fiz aqui 3 pontos altos, laço, o próximo já é o pontinho do meio aqui desses 3, vou fazer o ponto alto em relevo. E assim a gente vai trabalhar aqui toda a nossa lateral, certo? Fez o ponto alto em relevo, trabalha 3 pontos altos. E no próximo, ponto alto em relevo,
trabalha 3 pontos altos e no próximo ponto alto em relevo. Vou fazer até chegar aqui no final da lateral. Fiz aqui toda a lateral da forma que eu falei para vocês e a gente finaliza aqui a nossa lateral com 2 pontos altos. Olha, fiz aqui meu ponto alto em relevo no pontinho do meio desses 3 e aqui a gente finaliza com 2 pontos altos. Aqui na volta é sempre a mesma repetição, olha. Eu tenho aqui 3 pontos altos, então no primeiro a gente faz um ponto alto, no segundo um ponto alto, sempre aqui no último a gente vai fazer o aumento, repetir o nosso aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. E agora a gente passa a ficar aqui com 4 pontos altos, olha, entre um relevo e outro. Fez aqui o aumento, o próximo já é o ponto alto em relevo. E a gente repete o ponto alto em relevo. Laço, aqui já tem os meus 3 pontos altos, então no primeiro, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e aqui no terceiro a gente faz 2 pontos altos, que é o nosso aumento. Ficando agora com 4 pontos altos aqui. Laço, o próximo já é o ponto alto em relevo, a gente vai repetir o ponto alto em relevo. Então, aqui a gente finaliza aqui, termina a volta dessa forma. Finalizei aqui a volta, a parte da volta, todos esses aqui entre um relevo e outro ficou com 4 pontos altos. E agora a gente inicia a parte da lateral da forma que a gente fez desse lado aqui. Então, aqui ó, a gente terminou com 2 pontos altos, a lateral, a gente inicia fazendo o primeiro ponto, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Ficando dessa forma. Aí, laço, o próximo já é aqui, ó, esse pontinho do meio dos 3. Então, a gente faz ele em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, vou trabalhar 3 pontos altos seguidos. Venho no próximo, mais um ponto. E no próximo, mais um ponto. Fiz os 3 pontos altos, o próximo é o ponto alto em relevo. Então, assim a gente finaliza essa volta. Trabalha aqui toda a lateral dessa forma, chegando aqui na parte oval, você vai fazer da mesma forma que a gente fez desse lado aqui. Prontinho, finalizando aqui, ó, fiz toda a lateral da forma que eu falei pra vocês, fiz aqui a parte oval da forma que a gente fez no primeiro lado. Chegando aqui no final da volta, já fiz meus 2 pontos altos aqui no início da lateral. E agora a gente faz o nosso ponto alto em relevo, que é nesse pontinho aqui, ó, do meio. Fiz o ponto alto em relevo, laço, venho aqui nesse próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E vou fechar com um ponto baixíssimo nessa correntinha do primeiro ponto aonde a gente iniciou. Então, aqui a gente finaliza mais essa volta. Próxima volta vai ser uma repetição dessa volta que a gente acabou de fazer. Então, inicio aqui da mesma forma. Tenho uma laçada na agulha, venho no próximo ponto, puxo o fio, faço um ponto baixo e mais uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Laço, o próximo ponto já é o ponto alto em relevo, a gente vai repetir o ponto alto em relevo. Repetir o ponto alto em relevo, eu laço, vou repetir esses 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada um deles. Fiz aqui meus 3 pontos altos, olha, um ponto alto para cada ponto de base, laço, o próximo já é o ponto alto em relevo, a gente vai repetir o ponto alto em relevo. Então, essa volta toda vai ser dessa forma: ponto alto em cima de ponto alto, relevo sobre relevo, ponto em cima de ponto, relevo sobre relevo. Chegou na volta, é da mesma forma, terminou a lateral fazendo ponto em cima de ponto, relevo sobre relevo, na volta é como a gente já vem fazendo. Você vai fazer ponto em cima de ponto, chegou aqui, repete o aumento. Chegou no ponto relevo, repete o ponto alto em relevo. Aqui, ponto sobre ponto, no último ponto, repete o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Repetiu o relevo, faz ponto sobre ponto, no último ponto, repete o aumento. Então, toda essa volta vai ser assim. Na parte oval, vai repetir os aumentos, ponto em cima de ponto, relevo sobre relevo. Na parte da lateral, vai ser ponto em cima de ponto, relevo sobre relevo. Eu vou fazer toda a minha volta e chegando aqui no final, eu retorno.
Fiz aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês. Na lateral, nas duas laterais, a gente fez ponto em cima de ponto, ponto relevo sobre ponto relevo. E na parte da volta, a gente fez ponto sobre ponto, aumento sobre aumento, relevo sobre relevo, certo? E a gente ficou dessa forma aqui, ó. Cheguei aqui no final, repeti aqui meu ponto alto em relevo, fiz meus 2 pontos altos aqui para completar os 3, e agora eu fecho com um ponto baixíssimo nessa correntinha aqui do nosso primeiro pontinho onde a gente iniciou a volta, certo? Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Para iniciar a nossa próxima volta, a gente inicia aqui da mesma forma. Venho no próximo ponto, puxo aqui a minha laçada, faço um ponto baixo e mais uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Agora, a gente vai ficar fazendo ponto alto em relevo nesse ponto do meio do bloquinho de 3 pontos altos que a gente tem. Então, eu venho nele e vou fazer o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalho seguido 3 pontos altos, um para cada ponto de base, ó. Faço aqui o meu segundo e faço aqui o meu terceiro. Fez 3 pontos altos, o próximo já é o pontinho do meio aqui desses 3 e a gente faz o ponto alto em relevo. Então, assim eu trabalho aqui toda a minha lateral. Ponto alto em relevo, faz 3 pontos altos normal. Ponto alto em relevo novamente, trabalho 3 pontos altos normal, como a gente já vinha fazendo. Fiz aqui toda a minha lateral da forma que eu falei para vocês. A gente finaliza no último ponto aqui com um ponto alto em relevo. Aqui na parte da volta, a gente vai continuar fazendo a mesma repetição. Ponto alto em cima de ponto alto. Faço aqui o meu segundo, faço aqui o terceiro, faço aqui o quarto ponto. E aqui no último, a gente vai repetir o aumento como a gente já vem repetindo. Então, vou fazer 2 pontos aqui nesse último ponto, que é o nosso aumento. Então, repetir aqui o aumento, a gente repete o ponto alto em relevo também. Então, é a mesma repetição. Vou finalizar toda essa volta dessa forma, lá no finalzinho eu retorno. Então, aqui é ponto em cima de ponto, aumento sobre aumento, relevo sobre relevo, certo? E aqui, chegou aqui na parte da lateral, você vai fazer da mesma forma que a gente fez desse lado aqui. Lembrando que aqui, quando vocês terminam aqui a parte oval, o primeiro ponto aqui que vem da lateral já é o ponto alto em relevo, como a gente terminou desse lado aqui. Finalizando aqui toda a nossa volta da forma que eu falei para vocês. Cheguei aqui no final, fiz aqui, ó, minha parte oval. Já no primeiro ponto, a gente faz o ponto alto em relevo, trabalhei meus 3 pontos altos normal. E aqui, para finalizar, vou fazer meu ponto alto em relevo. Em relevo, venho e trabalho aqui mais um ponto alto no próximo. E agora, a gente fecha com um ponto baixíssimo no nosso primeiro ponto, onde a gente iniciou. Então, aqui a gente finaliza mais essa volta. A nossa próxima volta vai ser uma repetição dessa volta que a gente acabou de fazer. Então, venho aqui no próximo ponto, eu faço um ponto baixo e uma corrente ficando à altura de um ponto alto. Laço, o próximo já é o ponto alto em relevo, eu vou repetir o ponto alto em relevo. Repetir o ponto alto em relevo, a gente faz um ponto alto para cada um desses 3 que a gente tem. Então, aqui também a gente repete os 3 pontos altos. Repetir os 3 pontos altos, eu laço, vou repetir o ponto alto em relevo. Então, a gente vai fazer toda a volta repetindo, ó, ponto em cima de ponto, relevo sobre relevo. Chegou na volta aqui, ó, a mesma coisa. Repetir o ponto alto em relevo, vai fazer ponto sobre ponto, repete o aumento. Repete o ponto alto em relevo, trabalha ponto sobre ponto. Chegou no aumento, você vai repetir o aumento. Chegou no ponto alto em relevo, repete o ponto alto em relevo. Então, é toda de repetição. Vou fazer aqui toda a minha volta e chegando aqui no final, eu retorno.
Fiz aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês, foi apenas repetição, ponto alto em cima de ponto alto, relevo em cima de relevo, ó, repetindo os relevos, repetindo os pontos altos. Aqui na volta a gente repetiu os aumentos, repetiu ponto alto em cima de ponto alto e repetiu os pontos altos em relevo. Então, foi só repetição. Chegando aqui no final, já finalizei aqui, ó, fiz meu ponto alto em relevo, completei aqui com os 2 pontos altos. Aqui eu alongo o fio, vou cortar pra gente fazer aqui o nosso acabamento. Para fazer aqui o meu acabamento dessa última volta no fio na cor natural, peguei uma agulha de tapeceiro, mas vocês podem estar fazendo com a agulha normal também. E eu venho aqui, ó. Aqui eu tenho esse primeiro ponto, que é o ponto baixo e a correntinha. E eu venho aqui, ó, nessas duas alcinhas já desse próximo ponto, de trás para frente. Olha, de trás para frente. E puxo o fio aqui para frente, olha. Ficando assim. Puxei o fio aqui para frente, eu volto nesse ponto de onde está saindo o fio. Volto nele, ó. Dentro, pegando essas duas alcinhas e vou passar por dentro dessa correntinha desse primeiro ponto que a gente pulou. Por dentro dessa correntinha, levando esse fio aqui para trás. Assim, ó, fica a alcinha do ponto em cima desse pontinho que a gente pulou. Olha como que fica, perfeito aqui o nosso acabamento. Aqui você esconde, ó, vai escondendo essa pontinha por trás desses pontinhos que a gente tem. Depois você faz os nozinhos, como a gente já coloca 3 perninhas para cada lado. A gente está trabalhando com o fio número 6. Passo uma delas aqui em outra perninha de ponto, que é pra gente fazer um nó. E aqui eu dou 3 nozinhos. O primeiro não aperto muito para não repuxar, dou mais 2 bem apertadinho. Agora já pode cortar esse excesso de ponta e aqui está finalizado mais essa volta. A nossa próxima volta eu vou trabalhar com o fio na cor caqui. Faço aqui um nozinho inicial para prender e venho aqui. Vou iniciar aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui da minha lateral. Essa volta, ela vai ser toda em pontos altos, não tem ponto alto em relevo nela. Então, iniciei aqui com um ponto baixo e mais uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Laço, eu venho no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Eu venho no próximo, vou fazer um ponto alto. E eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até eu chegar lá no meu aumento, certo? Quando chegar lá no meu aumento na volta, eu retorno. Fiz aqui toda a lateral em pontos altos. Essa volta, como eu falei para vocês, é toda em pontos altos e não tem ponto alto em relevo. Então, fiz aqui toda a lateral e cheguei aqui, ó, na parte oval. Fiz ponto em cima de ponto. Aqui na parte oval, a gente vai repetir aqui o nosso aumento. Então, cheguei no aumento, a gente repete o aumento, olha. 2 pontos aqui no mesmo lugar. Repetir o aumento, o restante é ponto alto sobre ponto alto, olha. Ponto alto, não tem ponto alto em relevo. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto, chegou no aumento, você vai repetir o aumento. O restante é ponto alto sobre ponto alto. Na lateral, é só ponto alto sobre ponto alto. Então, vou fazer aqui toda a volta. Chegando no finalzinho da volta, eu retorno pra gente dar continuidade. Finalizando aqui toda a nossa volta em pontos altos, ficamos dessa forma. Aqui, ó, a gente termina com aumento, que é aumento sobre aumento. O restante, ponto alto, aumento sobre aumento. Na lateral, é só ponto alto sobre ponto alto. Nessa volta aqui, na lateral, a gente ficou com 133 pontos altos e na parte da volta a gente ficou com 53, certo? Então, na parte da volta você tem 53 pontos e na parte da lateral você tem 133. Cheguei aqui no final, já cortei o fio, puxo aqui essa pontinha aqui e vou fazer meu acabamento da forma que a gente fez da volta anterior. Então, aqui, ó, da mesma forma que a gente fez aqui no fio natural, a gente faz aqui também. Aqui, para iniciar, a gente fez um ponto baixo e essa correntinha. Eu venho nessas duas alcinhas que já pertencem aqui a esse segundo ponto,
de trás para frente, puxando o fio aqui para frente, olha, assim. Puxo o fio, volto aqui nesse ponto de onde está saindo a perninha do ponto, a perninha aqui que a gente tá trazendo. Volto aqui por dentro dessa correntinha, ó, desse primeiro ponto, levando esse fio aqui para trás. Ficando assim. Aí, aqui você ajeita para ficar de acordo com o seu ponto alto. Olha como que fica. Cria essa alcinha aqui, ó, do ponto em cima desse primeiro ponto que a gente pulou, certo? Aqui você esconde da forma que a gente já vem fazendo, esconde aqui atrás e faz aqui o seu arremate. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Fiz aqui meu arremate da volta anterior e agora eu vou trabalhar com o fio na cor rosé. Faço aqui o meu nozinho inicial. Fiz aqui o meu nozinho inicial, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto aqui que inicia a parte reta do meu tapete. Tiro aqui o meu marcador que eu tinha colocado, venho nele aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo eu não faço ele muito apertado, eu vou trabalhar aqui dentro desse ponto baixo, então eu não faço ele muito apertado. Fiz o ponto baixo, eu subo 2 correntes, ficando assim. E agora a gente laça, para fazer o ponto puff, a gente vem aqui, ó, dentro do ponto baixo, só esse primeiro que a gente faz aqui dentro do ponto baixo. E aí, puxo aqui a minha laçada, deixo aqui na altura dessa laçada que já está na agulha, ó, alongo ela para ficar na mesma altura. Laço, volto dentro do ponto baixo, puxo aqui mais uma laçada, deixo aqui na mesma altura. Laço o fio novamente, volto dentro do ponto baixo e puxo mais uma laçada. Aqui eu já puxei 3 laçadas, você pode fazer o ponto puff com 3 laçadas. Eu vou fazer mais uma para ele ficar mais curtinho. Então, eu laço novamente, volto aqui dentro do ponto baixo. Esse primeiro é mais apertadinho para fazer, mas dá para puxar. E puxo aqui a 4ª laçada. Puxei aqui a minha 4ª laçada, eu pulo o próximo ponto de base, venho no próximo da frente, puxo aqui o fio, laço e passo por dentro de todas essas laçadas, ficando assim, olha. Faço 2 correntes, laço, vou fazer outro ponto puff. Agora, eu faço aqui, ó, por baixo, pego aqui por baixo dessas laçadas, abraçando esse ponto baixo que a gente fez. Então, aqui, ó, puxo uma, laço, puxo 2, laço, puxo 3, laço, puxo aqui a minha 4ª laçada. Pula um ponto de base, venho no próximo, puxo o fio, ó, assim, laço, passo por dentro de todas elas, ficando assim. Faço 2 correntes, laço e vou fazer meu ponto puff novamente, abraçando esse pontinho baixo que fica aqui, olha. Puxo uma, puxo 2, puxo 3, puxo aqui a minha 4ª laçada. Pula um ponto de base e no próximo puxo o fio assim, laço e passo por dentro de todas elas. Aí, faço 2 correntes e vou fazer essa repetição por toda aqui a minha lateral. Chegando aqui na parte oval, ó, quando chegar aqui no último pontinho da lateral, eu retorno para a gente dar continuidade. Fiz aqui toda a minha lateral em pontos puff, da forma que eu falei para vocês. Aqui no final, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui no final, eu fiz aqui, prendi aqui, ó, nesse ponto alto, que é o último da nossa lateral, e fiz mais esse, prendendo aqui, ó, no segundo ponto já, que pertence aqui à parte oval. Aqui é o primeiro, o último da lateral, e eu já fiz um, prendendo aqui no segundo ponto, que entra aqui na parte oval, que essas 2 correntinhas aqui, olha, fica em cima desse último ponto da nossa lateral, certo? Aqui na parte da volta, de agora em diante, vocês vão fazer, a única coisa que vai mudar é as correntinhas aqui, olha. Você vai fazer 3 correntinhas. Aqui na parte reta, a gente estava fazendo 2 e agora a gente faz 3. Fez 3 correntinhas, eu vou fazer meu ponto puff normal. Faço aqui, puxo aqui as minhas laçadas, puxo aqui a terceira,
puxa a quarta. Pula um ponto de base, venho na próxima, puxo o fio, tiro todas de uma vez. Então, aqui na parte da volta, você vai fazer com 3 correntinhas. E aqui na parte da lateral, com 2. Vou fazer aqui a parte da volta e aí eu retorno com vocês. Minha gente, trabalhei aqui a parte da volta e aqui a gente finaliza a parte da volta aqui, ó, prendendo no primeiro ponto aqui da nossa lateral. Repare que eu terminei o ponto puff prendendo aqui, ó, no primeiro pontinho que pertence já à nossa lateral, a parte reta do nosso tapete. Aqui na parte oval, a gente vai ficar com 26 argolinha dessa de 3 correntinhas, certo? Na parte oval, 26. E aqui na parte reta do nosso tapete, a gente vai ficar com 67. A gente fez 66. Quando finalizar a volta, aqui, ó, a gente vai fazer mais uma para completar a de número 67. Então, aqui, ó, já finalizamos aqui a parte da volta, da forma que eu falei para vocês. Agora, a gente faz a parte reta do nosso tapete, que é a única diferença é aqui nas correntinhas que a gente faz apenas 2 correntes, certo? Então, vou terminar toda essa volta da forma que eu falei para vocês e lá no finalzinho eu retorno. Lembrando que a parte oval fica com 26 argola e aqui na parte reta vai ficar com 67 argola com 2 correntinhas aqui em cima do ponto puff. Minha gente, finalizando aqui a nossa volta em pontos puff, cheguei aqui no final, olha, já puxei aqui as minhas laçadas, pula esse ponto de base aqui que sobrou, eu venho nesse ponto baixo, aonde a gente iniciou esse primeiro ponto, ó, venho no ponto baixo, puxo aqui o fio e vou passar por dentro de todas as minhas laçadas. Ficando assim, olha. Aqui eu faço 2 correntes, essas 2 correntes é para completar aqui a nossa lateral. Aqui a gente ficou com 66, agora a gente faz mais essa com 2 correntinhas, que fica 67. Fecho com um ponto baixíssimo. Fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó, bem no topo desse primeiro ponto puff, é onde a gente iniciou. Ficando dessa forma aqui. Fechei com um ponto puff, aqui a gente dá uma alongada no fio e vou cortar pra gente fazer o nosso arremate. Pra fazer o nosso arremate, a gente leva essa pontinha aqui pra trás, olha. Trago ela aqui pra trás, assim. E aqui atrás você esconde por trás desses pontos que a gente tem aqui mesmo. Desce aqui, aí você já sabe, escondeu a pontinha, coloca 3 perninhas para cada lado e passa uma delas para fazer o nozinho, certo? Então, sempre da mesma forma que a gente faz aqui os nossos arremates. Então, ficamos assim, completando mais essa volta. Para fazer aqui a nossa próxima volta, eu vou trabalhar com o fio na cor caqui novamente, que é essa mesma cor aqui marrom. Aqui eu vou iniciar nessa primeira argola aqui da parte reta do nosso tapete. A gente tem 67 argolinhas com 2 correntinhas aqui em cima. Eu vou começar bem na primeira. Aqui eu faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo e uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Laço, no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto, ficando 2. Laço, eu passo para a próxima. Vou fazer 2 pontos altos. Ó, 2 pontos altos. Passo para a próxima e vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui na lateral, a parte reta do nosso tapete, a gente vai trabalhar pelas 67 argolinhas de 2 correntes, colocando 2 pontos altos para cada uma delas. Quando chegar lá no finalzinho da parte reta, eu retorno para a gente dar continuidade. Então, fiz aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei para vocês. Trabalhei 60 espaços de 2 correntinhas, fazendo 2 pontos altos para cada um deles. E aí, a gente ficou assim, dessa forma. Aqui na parte da volta, ó, a gente tem 26 espaços, né, com 3 correntinhas. Então, aqui a gente vai iniciar. No primeiro, a gente faz 2 pontos altos. 2 pontos altos. No próximo, a gente faz 3. 1, 2, 3.
três pontos altos no próximo. Aí, venho no próximo e vou fazer 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, no próximo, 3 pontos altos. Então, aqui na parte da volta, pelos 26 espaços, a gente trabalha dessa forma, vai revezando. Em um, a gente coloca 2, no outro você coloca 3, no outro 2, no outro 3. E assim a gente trabalha por toda a volta. E aqui na nossa lateral, a gente fica com 134 pontos altos. Aqui na lateral, a gente trabalhou 67 argolinhas de 2 correntes. Para cada uma delas, a gente fez 2 pontos altos. E a gente ficou com 134 pontos altos na lateral, certo? Então, agora vocês continuam aqui, ó. Terminei a parte oval, agora a gente vai trabalhar 67 argolinhas aqui na parte reta do nosso tapete. Trabalhou as 67, fazendo 2 pontos altos para cada uma delas, você trabalha a parte oval da forma que a gente trabalhou desse lado aqui. E chegando no final da volta, eu retorno para a gente dar continuidade. Finalizando aqui toda a nossa volta da forma que eu falei para vocês. E olha como que a gente ficou aqui, olha. Chegando aqui no final, já cortei o fio, puxo aqui a minha pontinha para a gente fazer aqui o nosso acabamento. Todos os meus acabamentos é da mesma forma, vocês já conhecem, mas vocês podem estar fazendo aí da forma que vocês já têm costume também, tá? Então, eu venho aqui, ó, nessas duas laçadinhas de cima desse segundo ponto. Aqui o primeiro eu tenho um ponto baixo e tenho a correntinha. Eu venho nas duas laçadinhas do segundo ponto. Puxo aqui o fio de trás para frente. Puxei o fio de trás para frente, volto nesse ponto aqui de onde está saindo o fio, pego essas duas laçadinhas do ponto, passo por dentro desse primeiro ponto aqui que a gente pulou, levando esse fio aqui para trás. Ficando assim. Aqui você ajeita para ficar de acordo com o seu ponto alto, olha, dessa forma. Aqui atrás a gente esconde, como a gente já fez aqui nas outras voltas. Esconde esse fio e depois faz um nozinho aqui atrás. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Minha gente, agora eu vou trabalhar novamente com o fio na cor natural, que é o da base. Faço aqui o meu nozinho inicial. Venho aqui no meu primeiro ponto da lateral, até coloquei um marcador aqui, olha, vou tirar o marcador para não me atrapalhar. E venho aqui no meu primeiro pontinho da lateral. Faço um ponto baixo e uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Eu laço, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até mais ou menos aqui no meio, ó, no meio da minha lateral. Fiz aqui ponto alto sobre ponto alto, até mais ou menos aqui no meio da nossa base aqui da lateral. Aqui na lateral, a gente tem tanto de um lado como na outra lateral, a gente tem 134 pontos altos, 134. E a gente precisa só de 133, então a gente vai eliminar um ponto aqui nessa volta, tanto nessa lateral como do outro lado, certo? Só na lateral. A gente vai eliminar um aqui e o outro do outro lado. Como que a gente faz? Eu vou fechar 2 pontos altos juntos para somar como um só. Então, eu venho aqui, ó, nesse ponto, vou puxar o meu ponto e vou tirar só a primeira laçada. Laço, venho no próximo ponto, puxo o ponto e tiro aqui essa primeira laçada. E agora eu fecho os dois juntos, ó. Fechei os dois juntos, aqui ele vai contar como um ponto só. Então, fazendo isso, a gente fica com 133 pontos altos na lateral. Da forma que a gente fez aqui, você faz do outro lado da lateral, tá bom? Não esquece que é pro seu bico dar certinho aí na base de vocês. E agora a gente continua, fez essa adaptação aqui, a gente continua fazendo ponto alto sobre ponto alto. Essa volta vai ser assim, ó, ponto alto sobre ponto alto, na parte da volta é só ponto sobre ponto, não tem nenhuma adaptação na parte da volta. Chegando lá no meio da outra lateral, você vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui, que é para os dois lados contar 133 pontos altos, tá? 133 desse lado, 133 do outro lado.
Vou fazer dessa forma a minha volta e chegando no final eu retorno. Finalizando aqui toda a nossa volta, ó, chegamos aqui no final, ficamos dessa forma, lembrando a vocês que aqui na parte da nossa lateral a gente fez 2 pontos altos juntos, tá? Para contar como um só. Então, tanto em uma lateral como na outra, a gente tem 133 pontos altos. E na parte oval, a gente continuou com a mesma quantidade, porque foi só ponto em cima de ponto, não teve nenhuma alteração. Chegando aqui no final, a gente fecha com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto aqui, aonde a gente iniciou. Eu tenho ponto baixo e tenho essa correntinha, então eu venho na correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. A nossa próxima volta vai ser toda em pontos baixos. Venho aqui, ó, tenho essa laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto, puxo a minha laçada e aqui eu faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. A gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base por toda a nossa volta. Não tem alteração, é só ponto baixo sobre ponto alto. Finalizamos aqui toda a volta em pontos baixos, a gente fez ponto baixo para cada ponto alto de base, não teve alteração, foi só ponto baixo em cima de ponto alto. Cheguei aqui no final, já fiz aqui o meu último ponto baixo e aqui a gente faz o nosso acabamento. Eu pulo esse primeiro pontinho que eu tenho, eu venho nessas duas alcinhas aqui, ó, já de cima do segundo ponto, puxo o fio aqui para frente. Volto nesse pontinho de onde está saindo o fio, passo por dentro desse primeiro ponto que a gente pulou, levando esse fio aqui para trás. E a gente fica assim. Aqui, ó, você puxa e dá uma ajeitadinha para ficar de acordo com o seu ponto. E aqui, daquela mesma forma, a gente esconde aqui por baixo, de trás desses pontos que a gente tem, e depois faz o nosso arremate. Olha, puxei e assim está finalizada. Aqui você coloca 3 perninhas para cada lado, faz os nozinhos e fica finalizado aqui mais essa volta. A gente vai dar início aqui no nosso bico de acabamento. O nosso bico eu vou trabalhar com o fio na cor rosé, é o mesmo fio que a gente fez aqui o nosso ponto puff. Faço aqui o meu nozinho inicial. Feito o meu nozinho inicial, eu vou iniciar, a gente inicia o nosso bico de acabamento no primeiro ponto da lateral, certo? Para dar certinho, vocês iniciam aqui, ó, no primeiro pontinho aqui da lateral que a gente tem. Então, venho nele, faço um ponto baixo e uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Eu laço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Aqui eu fiz um grupinho de 3 pontos altos. Feito aqui meu grupinho de 3 pontos altos, eu faço uma corrente, pula um ponto de base e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiz aqui novamente um grupinho de 3 pontos altos, olha assim. Ficou um grupo de 3 pontos altos, uma correntinha, pulei um ponto de base e novamente fiz 3 pontos altos. Vou fazer agora 4 correntes. 4 correntes, vou pular 1, 2, 3 e no quarto ponto eu vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Faço 4 correntes novamente. 4 correntes, laço, pulo 1, 2, 3 e no quarto vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, no próximo ponto, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Aqui a gente vai fazer esses 2 grupinhos que a gente fez aqui no início, olha. Fiz o primeiro grupinho de 3 pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base e no próximo, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiz aqui meus grupinhos de 3 pontos altos, agora a gente vai revezando. Faz os grupinhos, depois faz as correntinhas. Fez aqui os 2 grupinhos, agora as correntinhas. 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3 e no quarto, um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço 4 correntinhas.
4 corrente, pulo 1, 2, 3 e no quarto, um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiz aqui 3 pontos altos. Uma corrente, pula um ponto de base e no próximo, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto e no próximo, mais um ponto alto. Então, a gente vai fazer toda a nossa lateral dessa forma. A gente faz os grupinhos aqui, depois as correntinhas, ó. Terminei os 2 grupinhos, faço 4 correntes. 4 correntes, pula 1, 2, 3 e no quarto, um ponto baixo. 4 correntes novamente. Fez as 4 correntes, pula 1, 2, 3 e no quarto, um ponto alto. Então, eu vou trabalhar dessa forma toda a minha lateral e quando chegar lá no último ponto da minha lateral, eu retorno para a gente dar início na parte oval do nosso tapete. Finalizei aqui toda a parte da lateral da forma que eu falei para vocês. E a gente finaliza aqui, ó, com os 2 bloquinhos de 3 pontos altos, ó. Um bloquinho de 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base, uma correntinha, pula um ponto de base e faz o bloquinho. O último ponto fica aqui, ó, aonde tá o nosso marcador, que é o último ponto da nossa lateral. Então, eu inicio e termino aqui no último ponto da lateral. Aqui eu já posso tirar esse marcador daqui para não me atrapalhar. E agora a gente começa a trabalhar aqui a parte da volta. A parte da volta, aqui a gente já tem o bloquinho de 3 pontos altos, a gente continua com as 4 correntinhas. Fiz aqui 4 correntinhas. Aqui na parte da lateral a gente estava pulando 3 pontos. Agora na parte da volta a gente pula apenas 2. 1, 2 e no terceiro eu faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas. 4 correntes, laço, pulo 1, 2 e no terceiro eu inicio fazendo meus bloquinhos de 3 pontos altos. Meu segundo ponto e aqui o meu terceiro ponto. Fiz aqui meu terceiro ponto, uma corrente, pula um ponto de base e no próximo um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Fiz aqui meus 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora a gente faz as correntinhas. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, pula 2 pontos e no terceiro, um ponto baixo. 4 correntinhas novamente. Laço, pula 2 e no terceiro, inicio fazendo aqui meus bloquinhos de 2 pontos altos. Então, na parte da volta, aqui a gente pula apenas 2 pontos. Na parte da lateral, finalizei aqui, ó, a parte da volta, da forma que eu falei pra vocês. Aqui, nesses espaços de correntinhas, aqui na parte da volta, a gente pulou apenas 2, olha, apenas 2. E a gente finaliza aqui, ó, com um ponto alto em cima do primeiro ponto da nossa lateral, certo? Então, em cima do primeiro ponto da nossa lateral, a gente fez aqui, ó, o primeiro ponto já do bloquinho que inicia a nossa parte reta aqui do nosso tapete. Então, aqui a gente continua da forma que a gente fez lá do outro lado. Venho aqui no segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no terceiro e faço um ponto alto. Fiz aqui meus 3 pontos altos. Uma corrente, pula um ponto de base, venho no próximo, inicio fazendo meu bloquinho de 3 pontos altos. Fiz o bloquinho de 3 pontos altos, agora a gente faz as correntinhas. 4 correntes, pula na lateral, a gente pula 3. 1, 2, 3 e no quarto, um ponto baixo. 4 correntinhas, laço, pula 1, 2, 3 e no quarto, inicio fazendo meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, essa volta a gente termina dessa forma. Na lateral, pula 3 pontos, na parte oval, pula apenas 2. Vou finalizar aqui toda a volta e eu retorno pra gente dar continuidade. Finalizando aqui a primeira volta aqui, dando início ao nosso bico de acabamento. Cheguei aqui no final, já fiz aqui meus 2 bloquinhos, vou fazer as 4 correntes. 4 correntes, pulo 2. 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Faço 4 correntes.
E aí, a gente pula esses 2 pontos que sobrou, vem aqui, ó, no primeiro ponto nessa correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Então, assim a gente finaliza a primeira volta do nosso bico. Próxima volta. A próxima volta, a gente vai repetir aqui, ó, fiz 2 correntinhas que fica a altura do meu primeiro ponto alto. Eu laço, venho no segundo, faço um ponto alto, no terceiro ponto, um ponto alto. Aqui eu repeti ponto alto em cima de ponto alto. Aqui na correntinha eu vou fazer agora duas correntes, laço e vou repetir o próximo bloquinho de ponto alto, fazendo um ponto alto para cada um deles. Então, aqui, ó, nos nossos bloquinhos, por toda a volta, a gente vai trabalhar dessa forma. Vai repetir aqui o bloquinho, entre um e outro, 2 correntinhas. Agora, cheguei aqui, ó, no espaço de correntinha. Nessa segunda volta, a gente vai fazer 3 correntes, prende aqui, ó, nessa primeira, com um ponto baixo. 3 correntes novamente, prende aqui na segunda, com um ponto baixo. 3 correntes, e aí aqui a gente já tem os 2 bloquinhos que a gente vai fazer da forma que a gente fez aqui no primeiro. Então, venho no primeiro ponto e vou fazer um ponto alto, ficando assim, olha. Fiz o ponto alto, venho no segundo, um ponto alto. E aqui no terceiro, um ponto alto. Repeti meu bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, venho pro próximo bloquinho e vou repetir um ponto alto para cada um. Faço o segundo, faço aqui o terceiro. Então, aqui, ó, repeti da forma que a gente fez aqui no primeiro. Então, agora a gente trabalha as correntinhas novamente da forma que a gente fez aqui, ó. Faz 3 correntes, vem aqui, um ponto baixo. 3 correntes, venho na segunda, um ponto baixo. 3 correntes. E aqui a gente já tem os bloquinhos novamente e a gente vai repetir da forma que a gente fez aqui. Então, dessa forma aqui, vou trabalhar toda a extensão da nossa volta, tanto na lateral como na parte oval, vai ser dessa forma. Repete ponto em cima de ponto, 2 correntinhas, ponto em cima de ponto. Chegou nas correntinhas aqui, 3 correntes, um ponto baixo aqui na primeira, 3 correntes novamente, um ponto baixo aqui na segunda, 3 correntes novamente e chegou nos bloquinhos novamente. Então, vou concluir toda essa volta dessa forma e eu retorno para a gente dar continuidade. Finalizando aqui a nossa segunda volta do nosso bico, cheguei aqui no final, vou fazer aqui as minhas 3 correntes. 3 correntes, venho aqui na primeira, um ponto baixo. 3 correntes, venho aqui nessa segunda, um ponto baixo. 3 correntes, venho aqui, fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto onde a gente iniciou. Então, assim a gente finaliza essa segunda volta do bico. Terceira volta aqui do nosso bico. Subo aqui minhas 2 correntes, que é meu primeiro ponto alto. Venho no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Repeti meu bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer agora 3 correntes. Laço, vou repetir meu próximo bloquinho de 3 pontos altos. Faço aqui o primeiro ponto, o segundo ponto. E o meu terceiro ponto. Então, aqui eu repeti o bloquinho de 3 pontos altos. Aqui nas correntinhas, a gente vai fazer 4 correntes. 4 correntes, venho aqui, ó, nessa do meio, prende com um ponto baixo. 4 correntes novamente, passo aqui, ó, pro próximo bloquinho. E aqui a gente vai repetir o bloquinho de 3 pontos altos. Repeti aqui meu bloquinho de 3 pontos altos, faço 3 correntinhas, pulo aqui as correntinhas de base, venho no próximo bloquinho e vou repetir o bloquinho de 3 pontos altos.
Ficando, ó, vai ficando dessa forma aqui. Repetir o bloquinho de 3 pontos altos, chegamos nas correntinhas novamente. A gente faz como a gente fez aqui, ó. 4 correntes, venho nessa do meio, prendo com um ponto baixo. 4 correntes, passo pro próximo bloquinho e vou repetir o bloquinho de 3 pontos altos. Então, vou trabalhar toda a extensão da volta dessa forma. Repete o bloquinho de 3 pontos altos, faz 3 correntinhas aqui, repete o próximo bloquinho de 3 pontos altos. Para passar para o próximo, a gente faz 4 correntes, prende com um ponto baixo nessa argolinha aqui do meio, 4 correntes, passa para o próximo e vai repetir tudo novamente. Então, assim, vou fazer toda a volta e chegando aqui no finalzinho, eu retorno. Finalizando aqui mais essa volta, que é a terceira volta do nosso bico de acabamento. Chegando aqui no final, faço as 4 correntes. 4 correntes, venho aqui, ó, nessa argolinha do meio, faço um ponto baixo, subo 4 correntes novamente, a gente fecha com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto onde a gente iniciou. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Quarta volta aqui do nosso bico. Vou repetir aqui meu bloquinho de 3 pontos altos. Ó, faço um ponto alto para cada um deles. Fiz aqui meu bloquinho de 3 pontos altos, faço uma corrente. Aqui nesse espaço de 3 correntinhas, a gente faz um ponto V. Faço um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto aqui nesse mesmo espaço. Ficando assim, olha. Repeti os 3 pontos altos, fiz uma corrente, um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar. Faço uma corrente, aqui eu vou repetir meu bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. Então, aqui, ó, nosso motivo nessa volta vai ficar dessa forma. Todos eles a gente vai trabalhar dessa forma. Aqui nas correntinhas, a gente vai fazer 2 correntes, prende nessa primeira aqui com um ponto baixo. 2 correntes novamente, prendo nessa segunda aqui com um ponto baixo. 2 correntes novamente, passo aqui para o próximo motivo. E a gente vai trabalhar o próximo motivo da forma que a gente trabalhou esse primeiro aqui. Então, repete aqui os 3 pontos altos, olha, o bloquinho de 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, uma corrente, venho aqui dentro desse espaço e a gente faz um ponto V, ó. Faz um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto nesse mesmo espaço, ficando assim. Aí, faço uma corrente, aqui repete os 3 pontos altos que a gente tem. Faço aqui o segundo, faço aqui o terceiro. Então, ó, trabalhamos da forma que a gente trabalhou o primeiro. Chegamos nas correntinhas novamente. Faço 2 correntes, venho nessa primeira, um ponto baixo. 2 correntes, venho na próxima, um ponto baixo. 2 correntes e aqui a gente já vai pro próximo bloquinho, olha. Laço, faço aqui o meu primeiro ponto alto. Então, dessa forma aqui, a gente trabalha toda a extensão da nossa volta. Tanto na lateral como na parte oval, a gente trabalha dessa forma. Quando chega aqui no finalzinho da volta, eu retorno para a gente dar continuidade. Finalizando aqui toda a nossa volta, aqui é a quarta volta aqui do nosso bico. Cheguei aqui no final, faço aqui minhas 2 correntes, vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui, onde a gente iniciou. Então, aqui a gente finaliza mais essa volta. Agora, aqui é a nossa próxima volta. Vamos repetir aqui o nosso bloquinho de 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada um deles. Olha. Repetir aqui meus 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente. Esse motivo aqui, ele vai fechar aqui, ó, junto com esse aqui que pertence à parte da volta. Então, nesse aqui, eu vou fazer 7 pontos altos. 7 pontos altos aqui, ó. Fiz uma correntinha, venho dentro do ponto V e aqui eu vou fazer 7 pontos altos dentro do ponto V.
Fiz aqui, ó, meus 7 pontos altos dentro do ponto V. Agora eu faço uma correntinha, pulo essa correntinha de base e aqui a gente vai repetir fazendo um ponto alto para cada um desses 3 pontos que a gente tem. Então, aqui, ó, esse motivo aqui a gente fez 7 pontos altos dentro do ponto V. Repetiu aqui o bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente. E aí, fez os 7 pontos altos, uma corrente e repetiu o bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas. 3 correntinhas, venho aqui, ó, nessa argolinha do meio e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, laço, passo aqui pro próximo. E aqui eu vou repetir aqui meu bloquinho de 3 pontos altos. Repetir. Agora, o restante aqui da nossa lateral, eu vou fazer com 6 pontos altos aqui dentro do ponto V. Esse aqui eu fiz com 7, porque ele vai se unir aqui, ó, na parte oval, então ele precisa de mais pontos aqui. Na minha tensão de ponto, foi necessário colocar 7 pontos altos nesse primeiro aqui, certo? Aí, o restante aqui da nossa lateral, a gente vai colocar 6 pontos altos aqui dentro do ponto V. E aí, cheguei aqui, ó, fiz aqui meus 3 pontos altos, uma correntinha, aí eu venho dentro do ponto V e vou fazer 6 pontos altos. E aí, se o seu fazendo 6 pontos altos, o seu embabadar ou repuxar, se embabadar, você diminui mais um pontinho, faz só com 5 pontos altos. E se repuxar, você pode estar fazendo aqui com 7, todos eles com 7 pontos altos, da forma que a gente fez esse primeiro aqui, certo? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer mais um. E ficou com 6, ó. 6 pontos altos aqui que eu vou trabalhar minha lateral. Faço uma correntinha, aqui eu vou repetir meus 3 pontos altos. Repeti aqui meus 3 pontos altos, eu vou fazer 3 correntinhas, venho aqui nessa argolinha do meio, prendo com um ponto baixo. Subo 3 correntinhas novamente, aqui a gente já passa para o nosso próximo motivo. E vou trabalhar aqui na nossa lateral dessa forma aqui, olha. Repetindo os 3 pontos altos, uma correntinha dentro do ponto V, 6 pontos altos, uma correntinha, repetiu aqui meus 3 pontos altos. Para passar para o próximo, faz 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes e aí já passa para o próximo motivo. Quando chegar na parte oval, eu retorno para a gente dar continuidade. Minha gente, fiz aqui toda a nossa lateral da forma que eu falei para vocês aqui, ó, com 6 pontos altos dentro do ponto V. E lembra que lá o primeiro e o último a gente faz com 7 pontos altos, porque ele já vai unir aqui pertencendo à parte oval. Então, esse último aqui, como a gente fez o primeiro, 7 pontos altos. E aqui a gente vai continuar fazendo a parte oval com 7 pontos altos. Na lateral aqui no meio, com 6 e na parte oval com 7. Como eu já falei para vocês, se o de vocês repuxar, vocês podem estar aumentando o ponto aqui. E se embabadar, vocês podem estar diminuindo. Então, aqui continua da mesma forma. A única coisa que muda é a quantidade de pontos dentro do ponto V. Faço aqui as 3 correntes, prendo aqui no meio com um ponto baixo. Aí, mais 3 correntes, passo aqui, ó, para o próximo motivo, trabalhando da mesma forma. A única diferença é que você vai colocar 7 pontos altos aqui em toda a parte oval. E dessa forma, eu vou trabalhar toda a minha volta, certo? Na parte oval com 7 pontos altos e aqui dentro da nossa lateral com 6 pontos altos. Chegando lá no finalzinho da volta, eu retorno para a gente dar continuidade. Finalizando aqui toda a nossa volta da forma que eu falei para vocês, na parte oval eu fiz com 7 pontos altos dentro do ponto V, na parte da lateral eu fiz com 6. Cheguei aqui no final, vou fazer aqui as 3 correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui onde a gente iniciou. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Próxima volta. Vamos iniciar repetindo aqui os nossos 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada um deles. Olha,
dessa forma. Repeti os 3 pontos altos, eu faço uma corrente. Aqui a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, separado por uma correntinha. Então, venho no primeiro e faço um ponto alto, uma corrente. Venho no segundo, um ponto alto, uma corrente. Venho no próximo, um ponto alto, uma corrente. E assim eu trabalho todos os meus pontos aqui do motivo, fazendo um ponto alto para cada um deles, separado aqui por uma correntinha. Trabalhei aqui, ó, meu motivo de pontos altos, um ponto alto para cada um deles, separado por uma corrente. Aonde você tem 7 pontos altos, vai ficar 7 pontos altos, separado por uma corrente. Aonde você tem 6 pontos altos, vai ficar 6 pontos altos, separado por uma corrente. Aqui, a união é da mesma forma. A gente vai fazer uma corrente, e aqui a gente vai repetir esses 3 pontos altos. Repeti aqui os 3 pontos altos, vou fazer uma corrente. Aqui eu já passo direto para o próximo motivo, ó. Venho aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, aqui toda a volta nessa união vai ser dessa forma. E aqui também, aonde tem 6 pontos altos, fica 6 pontos altos separados por uma corrente. Então, faço uma correntinha, já passo para o meu próximo ponto alto. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto no próximo, uma corrente. Mais um ponto alto no próximo, uma corrente. E assim eu vou trabalhar, aqui eu tenho 6, vou trabalhar os 6 pontos altos. E aí, fica dessa forma aqui, ó. Trabalhei os 6 pontos altos separado por uma correntinha. Chegando aqui no final, faço uma corrente. Aqui a gente repete os 3 pontos altos que a gente tem. Um ponto alto, o segundo, o terceiro. Ficando dessa forma. Para passar para o próximo, a gente faz uma correntinha e vem direto para o próximo. Venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. Então, assim, a gente vai trabalhar toda a extensão da volta. Chegando aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui toda a volta, da forma que eu falei para vocês, cheguei aqui no final, vou fazer uma corrente, fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui do início. Então, assim, a gente finaliza mais essa volta. Próxima volta e última aqui do nosso bico, vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para o próximo ponto. Venho no próximo, mais um ponto baixíssimo. Entro aqui nesse espaço de uma correntinha com ponto baixíssimo. Entro aqui, ó, no ponto alto com ponto baixíssimo. E agora, eu venho aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha entre um ponto e outro, puxo o fio e aqui eu faço um ponto baixo e uma corrente que fica meio ponto alto. Fiz o meio ponto alto, eu laço, venho aqui, ó, nesse mesmo espaço de uma corrente, puxo um ponto e tiro só a primeira laçada. Laço novamente, venho no mesmo espaço, puxo mais um ponto e tiro só a primeira laçada. Ficando os 3 pontos aqui inacabado e eu fecho os 3 de uma vez, dessa forma. Agora, eu subo 4 correntes. 4 correntes, venho na primeira correntinha, puxo o fio, aqui a gente faz um ponto baixo, formando um picô. Laço, fez o picô, já laça, e aqui eu passo para o próximo espaço de uma correntinha, entre um ponto e outro, puxo o meu ponto e tiro só a primeira laçada. Laço, volto aqui no mesmo espaço, puxo mais um ponto e tiro só a primeira laçada. Laço, volto no mesmo espaço, puxo mais um ponto e tiro só a primeira laçada. Agora, a gente fecha os 3 de uma vez. Vai ficando dessa forma. Fechei os 3 pontos altos juntos, agora a gente faz aqui as 4 correntes. Fez as 4 correntes, volta aqui na primeira corrente, puxo o fio, faço um ponto baixo assim, formando um picô. Fez o picô, laço, passo aqui para o próximo espaço de uma correntinha e vou fazer os 3 pontos altos fechados juntos, ó. Vou tirando os pontos, só a primeira laçada. Tirei
a laçada de cada um dos pontos, ó, dos 3, e agora eu fecho todos de uma vez. Fechou todos de uma vez, sobe 4 correntes. Fiz as 4 correntes, venho na primeira corrente, puxo o fio, faço um ponto baixo, formando um picô. Laço, passo para o próximo espaço e vou fazer a mesma repetição. Assim eu trabalho aqui, ó, todo o meu motivo. E a gente fica dessa forma aqui, ó. Trabalhei aqui nos espaços de uma correntinha entre um ponto e outro. Nesse motivo aqui, a gente tem 7 pontos altos, né? E a gente fica com 6 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, intercalado aqui por 5 picô. Agora aqui, para passar para o próximo, ó, fechei aqui no último espaço os 3 pontos altos juntos. Aqui na nossa lateral, eu vou fazer uma correntinha apenas. Fiz uma corrente, laço, eu vou pular essa correntinha, pulo o primeiro ponto, eu venho no segundo ponto, puxo aqui o meu ponto alto e tiro só a primeira laçada. Laço novamente, venho no próximo ponto da frente, puxo um ponto alto e tiro só a primeira laçada. Laço novamente, eu pulo essa correntinha aqui do meio, eu venho no ponto alto, puxo e tiro só a primeira laçada. Aí eu laço novamente, venho aqui no próximo ponto, puxo o ponto alto e tiro só a primeira laçada. Então aqui a gente fica com 4 pontos inacabados, mais essa alcinha aqui, desse ponto que vem aqui, ó, dos 3 pontos altos. E a gente fecha, tira elas todas de uma vez, ficando assim, ó, 4 pontos fechados juntos. Aí eu faço uma corrente, laço, e aí eu já passo aqui pro nosso próximo motivo. Ó, laço o fio, passo aqui, ó, para esse espaço entre um ponto e outro, e aqui a gente vai fazer os 3 pontos altos fechados juntos, ó. Puxo aqui os 3 pontos altos, fecho todos de uma vez. Subo as 4 correntes, venho na primeira corrente, formo um picô. Dessa forma, laço, venho no próximo espaço e vou fazer meus 3 pontos altos fechados juntos. Ó, fez os 3 pontos altos fechados junto, faz o picô. Sobe 4 correntes, venho na primeira, puxo o fio fazendo um ponto baixo. E aí eu vou trabalhar aqui meu próximo motivo. Trabalhei aqui, ó, meu próximo motivo. Aqui na nossa lateral, a gente tem aqui os nossos motivos com apenas 6 pontos altos. Então, aqui a gente fica, ó, com 5 bloquinhos de 3 pontos altos fechados junto, intercalado aqui por 4 picô, certo? Na parte da lateral. Na parte oval, a gente tem 7, mas a gente trabalha da mesma forma. Fica só com um bloquinho a mais, aonde tem 7 pontos altos. Para passar aqui pro próximo, a gente faz da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Uma correntinha, aí eu laço, pulo essa correntinha de base, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, puxo o ponto alto e tiro só a primeira laçada. Laço, venho no próximo ponto, puxo e tiro só a primeira laçada. Laço, eu pulo essa correntinha de base, eu venho no próximo ponto, puxo o meu ponto e tiro só a primeira laçada. Laço novamente, venho aqui no próximo ponto, puxo o meu ponto e tiro só a primeira laçada. E agora a gente fecha todos de uma vez, ficando dessa forma. Fechei todos de uma vez, uma corrente. Aí eu laço e aí aqui eu já passo aqui, ó, pro meu próximo motivo e vou fazer meus 3 pontos altos fechados juntos. Dessa forma eu vou trabalhar aqui a nossa lateral, certo? Quando chegar lá na parte oval, eu retorno pra gente dar continuidade. Fiz aqui toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês e olha como que vai ficando aqui o nosso biquinho de acabamento. Aqui na volta, a única coisa que vai mudar é aqui, ó, a gente vai fazer mais correntinhas. Aqui a gente fez com apenas uma correntinha aqui na lateral e aqui na parte oval a gente faz 2. Eu vou fazer 2. Se o seu repuxar, você faz 3. Ó, 1, 2, 2 correntes. E aí a gente vai fazer igual aqui os 4 pontos altos fechados junto. Pula esse primeiro, venho no próximo, puxo o ponto e tiro só a primeira laçada. Laço. Venho no próximo, puxo o ponto, tirando só a primeira laçada. Pulo a correntinha, venho no próximo ponto,
puxo mais um ponto, só a primeira laçada, laço, venho no próximo ponto, puxo mais um, só a primeira laçada. E agora a gente fecha todos de uma vez, certo? Então, a única coisa que muda é aqui que a gente vai fazer mais correntinhas. Eu tô fazendo com duas. Aí, faço duas correntes, laço e passo aqui, ó, pro meu próximo motivo. E vou fazer os 3 pontos altos fechados junto, intercalado pelos picô. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar aqui a nossa volta, tá? Na parte da volta, eu faço duas correntinhas. Na parte da lateral, eu trabalho apenas com uma correntinha. Vou fazer aqui todo o meu bico de acabamento. Quando chegar no final da volta, eu retorno. Finalizando aqui a nossa última volta do nosso bico, cheguei aqui no final, eu vou fazer aqui as duas correntes, laço, venho aqui, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, puxo o ponto, tirando só a primeira laçada, laço, venho no próximo ponto, tiro só a primeira laçada, laço, venho, pulo essa correntinha aqui do meio, venho no próximo ponto, tiro aqui a primeira laçada do ponto, laço, venho no próximo ponto e tiro aqui a outra laçada. E agora a gente fecha os 4 pontos de uma vez só. Fechei aqui os 4 pontos, eu vou fazer duas correntes e aqui a gente fecha com um ponto baixíssimo aqui, ó, nessas alcinhas dos 3 pontos altos fechados juntos. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, dou uma correntinha, já posso cortar esse fio e fazer aqui o nosso arremate. E para fazer aqui o meu arremate, eu levo essa pontinha aqui para trás, olha, passo aqui por dentro desse pontinho, trazendo ela aqui para trás. E aqui para trás a gente esconde, vai escondendo por trás desses pontos que a gente tem, ó. Vai passando. Coloca 3 perninhas para cada lado, tô trabalhando com o fio número 6. E passa uma delas aqui em outro pontinho e dá 3 nozinhos, que é para ficar bem. Feito aqui os meus nozinhos, eu pego a tesoura, corto aqui essas pontinhas, esse excesso. Se tiver uma cola, você passa em cima, que fica mais seguro ainda. E assim eu vou fazer por todas as pontinhas que eu tenho aqui no meu tapete. Fiz aqui todos os meus arremates da forma que eu falei pra vocês e a gente ficou dessa forma que é a nossa passadeira. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam muito, que vocês vendam muito. Fique com Deus, cada um de vocês que me acompanhou até o final dessa videoaula.